E aí, aceitariam Segovinha de volta? Saiba quais são os planos do Botafogo para o paraguaio. Motivação a mais, novo treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assistirá Botafogo e Laú no estádio Newton Santos. E todos os detalhes e informações, onde assistir, trio de arbitragem, desfalques, retornos sobre Botafogo e Laú hoje à noite. E claro, muitos programas falando do Botafogo, Globo Esporte, Papo de Craque, Redação Sport TV e muito mais para vocês nesse vídeo aqui agora. Então, bora pro vídeo que tem muito conteúdo. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Para receber os avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Ó, temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Ó, por 3 ou 5 reais, menos uma coquinha KS, um salgado na rua. Numa vez no mês, você já paga um plano de membros. E ó, pode ter descontos imperdíveis de até de mais de 10% em qualquer material da loja Jet Sport, patrocinadora oficial do nosso canal. Então, vire membro. Aqui embaixo, canal do Instagram, canal reserva e o canal de react torcedores. Tamo junto, vamos pro vídeo, tem muito conteúdo. Botafogo também tem que vencer para classificar e joga hoje. Pega a Universidade de Chile no Newton. Botafogo está em terceiro no grupo A, mas só depende de uma vitória para passar, gente. Richard Souza, meu Deus do céu, está falando já direto do Newton Santos. Grito-se ranger de dentes, mas se vencer, tá tudo certo, né, meu irmão? Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, teremos visitas ilustres hoje por aqui, viu, Escobar? Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, vai estar aqui. Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, já postou numa rede social que brota hoje à noite no Newton. Já tem um camarote reservado para ele aqui no estádio. 30 mil ingressos vendidos. E atenção, torcedor botafoguense, venda de ingressos está encerrada. Como você disse, Escobar, decisivo. Botafogo tem que vencer a Universidade de Chile e por qualquer placar. Ao mesmo tempo, vai estar rolando na Argentina o jogo entre Estudiantes e Carabobo da Venezuela. Como o Carabobo já está eliminado, é pouco provável que ofereça algum tipo de problema para o Estudiantes. A situação do Grupo A está assim, né? A Laú tem 10 pontos na liderança, o Estudiantes tem 9 em segundo e o Botafogo também tem 9 em terceiro, mas perde no saldo de gols. Então é aquele papo. Sem negociação, vitória é obrigação, Escobar. Não, e legal essa notícia, né, do Ancelotti, que está presente lá, e o Luiz Henrique, ídolo do clube, está lá também, levando o astral dele. Bem legal. Escalação para hoje, temos pistas? Temos, viu, Escobar? Ó, só torcida não basta, né? Então, o Renato Paiva tem 4 reforços importantíssimos nesse momento decisivo. O Barbosa está de volta, o meia Savarino também volta a ficar à disposição e os atacantes Arthur e Mastriani. Eles estavam no departamento médico, todos recuperados. E aí, desse quarteto, o Barbosa e o Arthur devem ser titulares. Bora só dar uma olhada no campinho do provável Botafogo, que deve começar com John no gol, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur e Cuiabano, que está em grande fase. Aí rola uma dúvida se Juan Cruz ou o Savarino, mas o Savarino, a informação que eu tenho é que ele começa no banco e no ataque lá na frente, Igor Jesus, esperança de gols. É um Botafogo pressionado, sim, mas só depende dele. Uma vitória simples basta. Hoje, Escobar, 0-0 é goleada, meu amigo. 0-0 é goleada, é isso aí. Richard Souza, um abraço para você. E Botafoguense, daqui a pouco tem papo com o Arthur ainda hoje no Globo Esporte, tá? E hoje na Libertadores é classificação ou eliminação para o Botafogo. O Arthur chegou no início do ano para substituir o Luiz Henrique. Está se sentindo cada vez mais à vontade por lá. Não é todo dia que você vai ver um jogador de futebol falando de filosofia. Quem quiser pesquisar, Manfredo Oliveira, um grande homem do Ceará, acho que é um dos grandes filósofos do Brasil. É que o Arthur, desde cedo, se acostumou a ouvir essas citações. Influência do pai dele, seu Vitor, professor de filosofia. Sempre lição, que ele quer dar uma lição, ó, como dizia Aristóteles. O Arthur teve mesmo uma formação diferente, tão diferente quanto a história que uniu o pai e a mãe dele. A história é bem engraçada. Meu pai foi na filosofia porque ele estava se formando para ser padre, então, e minha mãe era freira. E aí eles se conheceram na formação deles ali e desistiram, que não pode padre nem freira se casarem, então eles desistiram. O filho desse casal improvável virou jogador. Para orgulho do pai, que era fã do Garrincha.
Arthur agora veste a camisa 7 do Botafogo e ganhou conselhos filosóficos do seu Vitor. Para tu estar aqui no Botafogo, tu foi contratado, veio para tu fazer alguma coisa diferente, não igual, porque igual tem um monte. Você sempre falou sobre a questão da saúde mental e a importância disso. Quando você chegou no Botafogo, em janeiro, no finalzinho de janeiro, você estava substituindo um ídolo recente do clube, que é o Luiz Henrique, que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Como é que é para você assumir essa responsabilidade? Acho que inconsciente, acho que sempre dava aquele puxão para trás, sabe? Caraca, eu preciso mostrar, eu preciso fazer igual. Mas realmente eu percebi que eu não sou o Luiz Henrique, né? Nos primeiros 12 jogos pelo clube, Arthur não fez gol. Paiva, né, me chamou pro quarto e falou: Arthur, vamos lá, você precisa tirar essa pressão, eu sinto que você tá muito amarrado. A amarração se desfez quando a bola entrou contra o Capital do Distrito Federal pela Copa do Brasil. O gol chocica do Arthur! A empolgação nas arquibancadas ganhou força depois do gol da vitória contra o Estudiantes da Argentina pela Libertadores. Quando eu vi o Nathan tocando pro Marlon, que tem um excelente passe, falei: não, essa bola vai entrar aqui. Então eu peguei no contrapé dos dois, dormi pra cá e eles passaram muito rápido. E aí fui muito feliz a finalização ali. Um gol para abrir uma nova fase e dar confiança para o desafio de hoje contra a Universidade de Chile. Realmente não foi como tudo é planejado no início do ano, no começo, mas acho que aos poucos a gente está encontrando o nosso caminho. Que você esteja inspirado hoje, grande Arthur. Um abraço. Boa tarde, gente. Até amanhã. Já falamos do São Paulo e na Libertadores tem outro brasileiro em situação delicada. O atual campeão da América precisa vencer. Precisa vencer num jogo em que é favorito, né, gente? Também não é assim, poxa, o Botafogo vai enfrentar, sei lá, o Boca daqueles grandes tempos da Bomboneira e precisa voltar com a vitória. Não é isso. Acho que já fez até algo mais difícil, foi vencer o Estudiantes, que é um time melhor. Não é tão melhor também. O Estudiantes é um time, enfim, lembrando que o Estudiantes vence o Botafogo por causa da falha do John, né? Na Argentina. Agora, a Laú também, o Botafogo perde por 1-0, né? Fora de casa. O gol foi do Diório, que é um atacante que passou até pelo Atlético Paranaense aqui. Agora, é muito favorito pro jogo, né? Então, acho que... Eu acho que ele achou o time dele. Também acho. Naquele jogo contra o Fluminense. Sim. A partir daquele... Eu acho que deu uma estabilidade. Também acho. Acho que o Marcelo Barreto disse algo importante, que o Botafogo no Campeonato Brasileiro tem a segunda defesa menos vazada, né? Sim. Então, um time que sofre... Um jogo a menos, gols. né? Porque foi adiado contra o Ceará, mas são 5 gols sofridos em 9, né? Agora foi a 10ª rodada. Isso é sinônimo de uma organização. O time do Renato Paiva é um time organizado, acho que tem problemas na parte ofensiva. E olha... De concluir jogadas, de fazer gols. Com dificuldades, né? Para escalar Claro. a zaga titular do ano passado. Sim. O Bastos está fora esse tempo todo e o Barbosa saiu e está voltando agora. Né? Joga contra o Flamengo com a zaga reserva. Isso. Né? Formada por jovens, né? O Jair e o David Ricardo. Já teve está ótimo, melhorando. Muito bom jogador. Eu acho que... Eu prefiro o economista. David Ricardo, Sim. Eu acho ele muito bom. Muito bom. Especialmente levando em consideração ele é economista. Ele é muito bom zagueiro. Contratação de um jogador que estava na Série B, que eu sou o defensor que se faça mais no futebol brasileiro. Né? Você tem o Eric Pulga, por exemplo, que é o craque do Bahia, jogador da Série B. Tá aí. Botafogo vencendo a Universidade de Chile, ultrapassa a Universidade de Chile. Tá fora da zona de classificação hoje, mas tem um adversário direto. E ficou claro o problema do Botafogo, e como eu disse no início, eu acho que o Renato Paiva sabe disso. Eu tenho que sobreviver, eu acho que deve ter sido uma promessa, mas ele sabia disso. Eu tenho que sobreviver até a janela. Porque é bom a gente lembrar, o Renato ele não teve no processo de contratações do Botafogo. E eu ouvi muito, outro dia eu entrevistei o Dória, né, jogador ex-Botafogo, está há 8 anos, é naturalizado mexicano, né, está agora no Atlas. E o campeão mexicano foi o Toluca, né, com o Turco Mohamed de técnico agora. Eu pensava que Dória ia ser zagueiro da seleção brasileira. Eu também achava, né? Ele sonha em disputar a Copa pelo México. Canhoto. Né? Mas ele me disse que esse time do campeão mexicano foi montado pelo Renato. Então, o time todo montado pelo Renato. O Turco Mohamed, ele me deu até um exemplo.
Tuco, ele parece meio um Renato Gaúcho, né? Lá no Campeonato Mexicano. Então, um cara que tem uma boa gestão de vestiário, boa gestão de elenco e tudo mais. E conduziu o time montado. Se veste bem. Se veste bem. Então, tem semelhanças. Né? Então, ele conduziu o Toluca ao título no México, batendo o América do Jardine, né? Mas o time foi montado pelo Renato. E é algo que ele não tem, que é um técnico, conversei com ele, que gosta muito de scout, cara que observa muito. E ele não teve isso no Botafogo. O único jogador que ele conseguiu contratar ali no Botafogo, Mastriani, mas tipo, meio que no desespero, jogador que estava no mercado e tal. Então eu acho isso, o Renato ele sabia que tinha que chegar a janela vivo, né? E que seria difícil. O Botafogo tem um elenco, hoje o elenco é abaixo para disputar a grande janela para o Mundial também. O Botafogo vai aproveitar disso? Então, se fala muita coisa, né? Hoje até, enfim, né, tem um nome gigantesco do Cristiano Ronaldo, que talvez poderia jogar por algum time brasileiro, não sei em que pé isso anda, né? E já rolou uma suspeita de que seria o Botafogo. Já rolou essa suspeita, mas o outro Gilberto falou, né? Técnico português ajuda isso aí? Talvez. Seria, pois, imagina o Cristiano Ronaldo com a 7 do Botafogo, esse negócio. Não, meu neto está convencido que ele vem para o Flamengo. Pode ser também. Mas o Botafogo oferece a ele a mística do número, né? Exato. Porque ele é o CR7 e o Botafogo é o time da camisa 7. Então, seria o Botafogo a 10 é a 7. Seria sensacional uma troca de paz entre Cristiano Ronaldo e Juan Cruz, assim, uma coisa. Mas para completar, acho que é isso. Muito legal ver o Cristiano Ronaldo pelo clube brasileiro. E olha, eu digo isso me contradizendo, porque eu não gosto dessa regra que foi criada, de você enxertar o seu time, mas aí é a regra Cristiano Ronaldo. Né? Se ela vale para nós, eu sou a favor. Você vira o dirigente do clube, né? Sim. Um pragmático, exatamente. Então é o jogo do ano para isso. Eu acho que é o jogo do ano para o Paiva conseguir montar o elenco dele. E eu acho que isso vai acontecer, independentemente do que acontecer no jogo, ele não será demitido, né? O que prega a SAF e tudo mais. Mas eu tenho muita confiança de que ele vai conseguir indicar jogadores, de que o Botafogo vai ser um time mais forte no segundo semestre, de fato, né? Do que é nesse primeiro semestre. Olha, e tomara que o estádio Newton Santos, que é palco de mosaicos tão bonitos, seja hoje um cenário de paz. Porque tem uma situação de risco aí, né? A torcida da Universidade de Chile veio em massa para o Brasil. Eles já estão aí há um tempo, tá? Eu vi torcedores da Universidade de Chile nesse fim de semana em Copacabana. E eles estão circulando pela cidade, vieram em grande número. O setor de visitante não foi suficiente para comportar. Então, a diretoria pediu ao Botafogo para aumentar a carga. Parece que essa carga já foi aumentada, mas mesmo assim tem torcedores da Universidade de Chile comprando ingressos na torcida do Botafogo. Alguns já foram devolvidos, o clube conseguiu identificar, mas não é uma situação assim tão fácil de controlar, né? Até agora não houve nenhum registro de violência, eles fizeram essa grande festa aí na frente do hotel do time, na Barra da Tijuca. Então, assim, até agora, uma das nossas tradições ruins de Libertadores, nossas que eu digo dos brasileiros, né? Que é bater nos torcedores visitantes, eles reclamam muito disso, né? Ainda não apareceu. Está tudo indo bem. Mas se um comportamento ruim de torcedores visitantes, e a gente vai se lembrar dos chilenos, por exemplo, né? Invadindo a sala de imprensa do Maracanã durante a Copa do Mundo. Se esse comportamento não for bom no entorno do Newton Santos, a gente está falando de um jogo de risco. Tomara que isso não aconteça. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short,
tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo para você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site JetSport. Aqui na descrição tem um link para vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra JetSport, você também. Vamos falar do Botafogo, cara? É hora de falar do Fogão, Rodrigo Brandão. É isso, Zé. E depois da decisão em São Januário, tem decisão no Newton Santos. O Botafogo entra em campo às 9h30 para o duelo contra a Universidade de Chile, precisando da vitória para se garantir na próxima fase da Libertadores. Uma vitória simples, 1-0 já basta, e o Botafogo se classifica, podendo ser até primeiro, mas aí vai depender de um tropeço do Estudiantes contra o Carabobo, o que é muito improvável de acontecer. Então, uma vitória simples já garante o Botafogo como segundo do grupo, assim como foi no ano passado. O Botafogo se classificou em segundo e foi campeão da Libertadores. Quem sabe isso não acontece de novo. O técnico Renato Paiva tem boas novidades. 4 jogadores estão recuperados de lesões, sendo 3 deles titulares, e eles devem ir para o jogo. Alexander Barbosa, Savarino, Arthur e o Mastriani, que deve ficar como opção no banco de reservas. Reforços importantes que chegam no momento que o time precisa. Depois de muito tempo, o Botafogo vai jogar com a sua equipe quase completa, né? Tirando Bastos, é o único titular que segue afastado, se tratando do problema no joelho. Vamos ao provável time. John no gol, Vitinho na direita, Jair e Alexander Barbosa formando a dupla de zaga e o Alex Telles na esquerda. Gregory e Marlon Freitas formando a dupla de volantes e o quarteto ofensivo formado por Arthur, Cuiabano, Savarino ou Juan Cruz e o Igor Jesus. Por que a dúvida? Savarino está quase um mês sem jogar. Tudo bem que é uma partida decisiva, mas a gente não sabe o que o Renato Paiva está planejando. Se ele vai colocar desde o início, se vai optar por colocar o Savarino no segundo tempo, e o Juan Cruz também jogando ao lado do Igor Jesus muda a maneira do Botafogo jogar. Ele vai repetir o esquema utilizado contra o Estudiantes, que deu certo. Esta, portanto, é a única dúvida para o jogo de logo mais. A torcida vai fazer a sua parte. Os ingressos não estão esgotados, conforme esperávamos que acontecesse, mas ainda tem algumas horas até o início da partida. Pode ser que esgote. Se não esgotar, o Botafogo vai entrar em campo diante de 30, 35 mil torcedores. É o suficiente para apoiar o time em busca dessa vitória super importante. Está sendo preparado um mosaico inédito, aquele show de luzes, show pirotécnico. Tá tudo pronto para recepcionar os jogadores. A torcida vai fazer a sua parte e agora vão esperar que os jogadores façam a sua e vençam a partida de logo mais. Como última informação, Zé, o Botafogo está próximo de acertar a contratação de mais um zagueiro. Trata-se de Caio, jogador de 29 anos, surgiu no Atlético Paranaense e que está jogando no Krasnodar da Rússia desde 2019. É um jogador que o Botafogo vem monitorando e tentando a contratação há 3 anos, mas parece que dessa vez as coisas vão caminhar, até porque é vontade do jogador atuar no Botafogo. Lembrando que o Krasnodar não está na lista de sanções dos Estados Unidos, então pode negociar com o Botafogo, diferentemente do Zenit. Valeu, Azevedo? Valeu, tá certo. Rodrigo Brandão trazendo informações do Botafogo. Bom, quer falar sobre essa possibilidade aí de reforços ou a gente parte direto pro jogo, Gabriel? O Botafogo se movimentando em busca de reforços. Eu acho que mais um zagueiro faz bem. Por isso que o Botafogo caminha na direção do Abner e do Caio.
Bom, a partida de hoje, né, uma partida, você diria tranquila pro Botafogo? Não, nada tranquila. Eu acho que é uma partida complicada. A Laú não chega a ser um time que mete medo, mas é um time competitivo. Venceu o Botafogo lá no Chile. Mesmo naquela vitória não demonstrou um futebol assim tão exuberante. Eu sempre falo o seguinte, né? Uma coisa é você entrar e vencer um jogo naturalmente. Outra coisa é você ser obrigado a vencer. O Botafogo hoje ele é obrigado a vencer. Ele não pode nem empatar o jogo. Isso traz uma pressão a mais, traz um elemento extra para o jogo. Uma partida muito parecida com o jogo contra o Estudiantes. Quando o Botafogo tinha que vencer também. Não existia possibilidade de um outro resultado. O Botafogo sofreu, foi buscar a vitória no final, mas venceu. E o Estudiantes, na comparação com a Laú, é um time melhor. Então hoje o Botafogo vai enfrentar um adversário inferior na comparação com o Estudiantes, pelo menos do meu entendimento, mas num jogo igualmente tenso, igualmente complexo. Que bom que Arthur volta, Barbosa volta, Savarino pode começar jogando, retornos num momento bem importante. O Ricardo, quando é que volta o Bastos? Já tá mesmo no DM. Contaria com isso, não. Pois é, cara, que situação do Bastos. Deve voltar pra Copa no Mundo de Clubes, mas sejamos sinceros, né, Azevedo? Se o cara não tá jogando, ele não vai chegar no Mundial já entrando em campo. Ele provavelmente vai ficar ali compondo a equipe do Mundial. O Vitor Hugo tá dizendo o seguinte aqui, ó. O Jair está muito bem. Será que o Bastos vai barrar o menino de cara? Eu acho difícil. Eu também. Justamente pela questão do ritmo de jogo. A não ser que o Jair comece a dar brecha com atuações ruins, o Bastos vai voltar no banco. O Jefferson, Gabriel e Azevedo, boa tarde. Na opinião de vocês, qual deve ser o plano de jogo do Renato Paiva para hoje? Entrar com o Savarino no início ou no segundo tempo? Depende, eu não sei qual a condição física exata do Savarino. Ele tá liberado para atuar a maior parte do tempo, ele tá liberado para atuar só alguns minutos. Se ele estiver liberado para atuar menos que um tempo de jogo, aí eu acho ideal botar no segundo tempo. Espero o jogo dar uma acalmada ou a equipe adversária estar mais desgastada e coloco o Savarino. Agora, se ele já pode atuar pelo menos um tempinho inteiro, eu começaria com ele na partida, utilizaria de início e substituiria no segundo tempo. Botafogo e Universidade de Chile, onde assistir escalações, desfalques e arbitragem. É decisão, Botafogo recebe a Laú do Chile nesta terça-feira, 27/5, às 21h30, no estádio Newton Santos, lotado, precisando da vitória para avançar às oitavas de final da Libertadores, defendendo o título da Liberta, que é nosso, né? Retornos ao time, o zagueiro Barbosa, o meio atacante Savarino e os atacantes Arthur e Mastriani estão recuperados e vão para o jogo. Por outro lado, David Ricardo segue fora de combate, após sentir dores musculares contra o Flamengo. Matheus Martins também é fora, segue como desfalque, e eles nem citam o Bastos, porque o Bastos não tem previsão. Sem contar o Léo Link, que machucou no último jogo, e o Marçal, que sentiu dores também. Desfalques aqui. Léo Link, lesão no ombro esquerdo. Bastos, lesão no joelho. David Ricardo, dores na coxa esquerda. Marçal, dores musculares. E Matheus Martins, lesão muscular na coxa esquerda. Pendurado não tem ninguém. E o adversário vem com 2 desfalques, né? O Matias Zaldívia, suspenso por cartão amarelo, terceiro cartão amarelo. E o Contreras, que se lesionou no jogo no Campeonato Chileno. Nicolas Ramírez e Di Iorio devem ser os substitutos. Vamos olhar aqui quais são as possíveis escalações, né? Botafogo vai com John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon, Freitas, Arthur, Juan Cruz ou Savarino. Eu iria com Savarino. Se a condição de jogar um tempo inteiro, eu iria com Savarino. Se for menos que um tempo, aí tem que ir para o segundo tempo mesmo. Mas Juan Cruz ou Savarino, Igor Jesus e Cuiabano pela ponta esquerda, técnico Renato Paiva. Laú, Castelhon, Ormazábal, Calderon, Nicolas Ramírez, Guerreiro, Marcelo Dias, Poblete, Arangues, que jogou no Inter, Sepúlveda, Leandro Fernandes e Di Iorio, técnico Gustavo Alvarez. Vamos ver aqui o trio de arbitragem e VAR. Árbitro, André Rojas, os assistentes Alexandre Guzmán e Christian Aguirre. Quarto árbitro, José Ortiz. VAR, Eider Castro, Nathalie Ortega. Assessor do VAR, Ricardo Marques Ribeiro, brasileiro. E o Quality Manager, Marcelo de Leon, desculpa. Esse trio de arbitragem, né? André Rojas, Alexandre Guzmán e Christian Aguirre é o mesmo do 5-0 Botafogo no Peñarol ano passado, semifinal da Libertadores.
onde assistir. A partida será transmitida exclusivamente pela Paramount Plus. É possível assinar a plataforma gratuita da Amazon Prime Video e tudo mais e tal. Então, vamos ver na Paramount Plus, né? Ou então na Amazon Prime, que tem um link, tem uma parceria com a Amazon, com a Prime Video, né? Com a Paramount Plus, desculpa. Então, ou você tem aí a assinatura da Prime Video, ou você tem a assinatura da Paramount Plus para assistir esse jogo. Ingressos. Pelo que eu vi agora há pouco, né? Posso até pular para a próxima matéria. O Botafogo já encerrou por segurança a venda de ingressos, para que nenhum torcedor chileno venha comprar no setor alvinegro, já que a gente não esgotou nossos ingressos, né? Então, eu vou até passar essa notícia aqui. Por segurança, o Botafogo encerra a venda de ingressos para o jogo com a Laú, pela Libertadores. O Botafogo decidiu encerrar no início da tarde de terça-feira a venda de ingressos para o jogo contra a Laú, que será realizado no Nilson Santos pela Libertadores. O clube justificou a decisão por conta da segurança. A última parcial de ingressos foi de 30 mil. Os torcedores chilenos compravam ingressos pela internet para o jogo, o que fez o Botafogo se posicionar avisando que cancelaria as entradas. No entanto, nas bilheterias, houve relatos de fãs da Laú adquirindo bilhetes. O amadorismo do pessoal que vende na bilheteria de não perceber um sotaque, né? Um sotaque em espanhol, em castelhano que seja, né? Pô, pelo amor de Deus, isso é amadorismo do pessoal da bilheteria. Então, o Botafogo comunicou aqui, ó. Com o compromisso de garantir a segurança de todos os envolvidos no jogo, o Botafogo informa que encerrou a comercialização de ingressos para a partida desta terça-feira, entre Botafogo e Universidade de Chile, pela Conmebol Libertadores. Então é isso. Então a parte de ingressos, pessoal, eu ia falar que tem Oeste, tem Norte, mas já era. Encerraram os ingressos. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assistirá Botafogo e Laú, Universidade de Chile, no Nilson Santos, lá no camarote, né? Bem de pertinho. Cuiabano, Alex Telles, Igor Jesus, Marlon Freitas, né? Esses caras aí, John, postulantes, né? A hora de dar o gás é agora. O primeiro jogo que Carlo Ancelotti verá no estádio como técnico da seleção brasileira será Botafogo e Universidade de Chile, terça-feira, 27/5, no Nilson Santos, pela Libertadores. A informação foi publicada pela coluna do Marcelo Rizzo, no estado de São Paulo e no site do GE. Ancelotti ainda não havia confirmado a presença porque passará a parte de terça-feira conhecendo a estrutura do departamento de futebol da CBF, né, com diversas reuniões. O italiano assistirá a partida do Flamengo e Deportivo Táchira quarta-feira no Maracanã pela Libertadores e verá Corinthians e Vitória domingo na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. Então, rapaziada aí, ó, que é postulante a vaga na seleção, a hora é agora. A hora é agora. E eu, sinceramente, se fossem esses jogadores, tudo bem que tem a questão de sonho, né, sonho da infância, tem a questão da Igor querer ganhar dinheiro e tudo mais. Mas esses caras aí, agora que o Ancelotti está no Brasil, eu não iria para times, por exemplo, como foi o Luiz Henrique, se enfiar na Rússia e tudo mais. Tudo bem que o Cuiabano tem proposta da Premier League. E o Ancelotti, como europeu, né, acompanha esses, tem proposta da Premier League e Turquia, né? Premier League seria uma boa. O Igor Jesus tem 3 times da Premier League também. 3 times ingleses. Então, também para ele seria uma boa. Agora, outros jogadores que porventura tenham propostas de times de países não são tão bem centralizados no mundo do futebol, eu não iria para fora, ficaria aqui no Brasil, porque o cara agora tá aqui no Brasil, vendo tudo de perto. Ele vai querer observar esses jogadores, porque ele conhece muito pouco, né? Não muito pouco, mas menos do que conhece na Europa. Quem tá na Europa, ele já conhece. O Richarlison, Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, Endrick, Estevão, esses caras, ele já conhece. Ele vai querer conhecer a fundo os brasileiros que jogam aqui, que são os que ele conhece pouco, viu pouco jogar. Então a hora de estar aqui no Bololô é agora. E o Segovinha, hein? Segovinha volta, saiba quais são os planos do Botafogo para o paraguaio. Matias Segovia, o popular Segovinha, pode voltar ao Botafogo? Segundo o jornalista Bernardo Gentili, na live do Fogão Net no YouTube, a expectativa da diretoria alvinegra é que o Al-Ain permaneça com o paraguaio. O meio atacante de 22 anos está emprestado ao clube dos Emirados Árabes até julho. Segovinha chegou a passar por uma cirurgia no pé, mas já voltou a jogar e foi a campo em 19 partidas, fazendo 3 gols e dando 3 assistências. Vale lembrar que o Al-Ain disputa o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes,
compondo o grupo G, com Manchester City, Juventus e Ittihad Casablanca. Pô, grupo forte, hein, cara. O Botafogo não pensa em aproveitar a Segovinha na segunda parte de 25, ou seja, pensa aí em revendê-lo, ou pelo menos que o time aí da Arábia queira renovar um empréstimo, coisa do tipo. Eu acho que o Segovinha, ele melhor, por exemplo, do que acho que o Segovinha é melhor que o Elir Manuel e que o Juan Cruz, eu não tenho dúvida que ele é. Ódio que muitos agarraram do Segovinha à parte, né? Não tô falando que ele é craque, mas melhor que alguns que estão aqui, ele é. Tem mais capacidade de criar boas jogadas do que tem o Elir Manuel, Juan Cruz. Até o PK jogando de meia, eu acho que é melhor o Segovinha do que o PK. Agora, como o Botafogo tem uma janela pela frente agora, a janela de meio de ano, eu imagino que venham reforços para várias posições. Então, dessa forma, o Segovinha seria realmente dispensável. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima tem nosso Live Pix, aí tem o Pix do canal, também meio de contato, mande mensagem pra gente, tá? Quer trocar uma ideia pra fazer um jabá, um merchan aqui no canal, ou então quer chamar pra um evento, ou fazer uma live com a gente, manda lá uma mensagem, a gente troca uma ideia. Aqui embaixo, nosso Instagram, nosso canal reserva e nosso canal de react. Tamo junto sempre, um abraço, dá uma moral pra gente. Se não quer colaborar com doação, nem plano de membro, nada, pô, as formas grátis de ajudar, seguir aqui os nossos canais no Instagram, YouTube e tudo mais, e também dar o like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, né, é fundamental pra gente, tá? Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!